Então, agora a gente vai para a nossa última aula dessa imersão em doenças bolhosas. É a nossa 13ª aula, né? E doenças raras aqui. Essas duas últimas entidades aqui são raras, são incomuns. Tive 2 casos de epidermólise bolhosa adquirida na vida, né? De novo, eu já falei isso em outra aula, né? Que importa, sim, de certa forma, a minha experiência individual, mas sempre o que eu prometo ao paciente é que eu tenha estudado ou vai estudar a sua doença, o seu tratamento, né? O médico nem sempre tem conhecimento empírico, né? Se assim fosse, o recém-formado ia ter muita dificuldade de atender, né? O cara viu muito pouca coisa na faculdade. Em algumas faculdades não viu nada, né? É difícil. Eu acho que a gente só vira médico de verdade depois de fazer residência, pós-graduação, alguma coisa assim, né? Depois desse período de treinamento assim mais intenso, em que a gente atende muitos pacientes. Na faculdade é difícil virar médico. Conheço poucas faculdades que formam o médico ali ao fim dos 6 anos. Muito bom, vou falar de epidermólise bolhosa adquirida. Epidermólise bolhosa adquirida. Então a gente vai falar de epidermólise bolhosa adquirida e de lúpus bolhoso, em que você tem os anticorpos anticolágeno do tipo 7. Em algumas aulas a gente viu o colágeno do tipo 7 invadindo a derme do paciente e é ele que abraça os colágenos 1 e 3 da derme, né? Permitindo essa boa ancoragem entre epiderme e derme, né? A epidermólise bolhosa adquirida tem uma prevalência muito baixa. 1 paciente para cada 2 milhões de indivíduos. É uma prevalência muito baixa. Tem HLA relacionado, né, DR2. Então você tem anticorpos dirigidos contra o colágeno do tipo 7. Colágeno do tipo 7 tem uma estrutura assim, que primeiro você tem fibrilas alfa, que se enroscam, formando uma tripla hélice, e aí depois formam as fibrilas de ancoragem aqui. Então, primeiro uma estrutura tríplice, tripla hélice, e depois a formação dessa estrutura de ancoragem. Isto daqui é o que abraça dentro da derme os colágenos 1 e 3. Né? Então, o quadro clínico da epidermólise bolhosa adquirida tem variantes. Tem forma clássica, pouco ou não inflamatória, tem a forma pemfigoide bolhoso simile, tem a forma pemfigoide das membranas mucosas simile, que pode ser inclusive semelhante à variante de Brustin-Perry das membranas mucosas que dá alopecia cicatricial, tem a forma de epidermólise bolhosa adquirida semelhante à IgA linear, né? Então, a variante clássica é a não inflamatória, com lesões mais nas extremidades, que surgem numa base que não é inflamatória. Você tem lá uma formação de bolha com um teto espesso, né? E que não tem uma base inflamatória. Vai ser uma doença que ocorre nas áreas de maior impacto, atrito, joelho, cotovelo, região sacral, pés, mãos, né? E as formas mais graves podem lembrar até a epidermólise bolhosa distrófica recessiva, em que você tem anoníquia, sinéquia, né? Então, a epidermólise bolhosa adquirida pode ser uma doença mais grave, né? Aí você tem a variante pemfigoide bolhoso, que tem uma base inflamatória, pruriginosa, urticariforme. Você pode ter o padrão clássico sem inflamação e algumas lesões de pemfigoide bolhoso, lembrando pemfigoide bolhoso, isso é possível. Você tem uma variante que pode ter acometimento das mucosas. Você tem a variante semelhante ao pemfigoide de Brustin-Perry e outras formas de epidermólise bolhosa adquirida. É uma doença rara na infância, é uma doença mais do adulto, mas a doença da infância tem uma melhor prognose, podendo o quadro ficar mais brando e eventualmente até desaparecer. Então, na infância, lesões bolhosas na face. Casualmente aqui havia uma associação com surdez. Lesão na face, diagnóstico difícil. Lesão nos pés, parece uma tínia com infecção secundária. Epidermólise bolhosa adquirida. Se não fizer a biópsia, não faz o diagnóstico. Epidermólise bolhosa adquirida. Lembrar que pemfigoide é raro na infância. Lembrar que pemfigoide também não é uma doença de indivíduo adulto jovem, né? Ocorre depois de 70 anos. Pemfigoide nas extremidades poderia ser um diagnóstico diferencial, mas é epidermólise bolhosa adquirida. Área de trauma.
nas mãos, área de trauma, né? Deixando hipocromia residual. Então, ressaltei várias vezes aqui os nomes de com o que a epidermólise bulhosa adquirida se parecia, porque quando a gente vai olhar a lista de diagnósticos diferenciais, é exatamente isso que a literatura faz. Ah, então, ó, tem essa forma aqui de epidermólise bulhosa adquirida, que é a clássica, sem inflamação, essa dá para você pensar que é a epidermólise bulhosa adquirida. Mas aí você tem a que lembra o pemphigoide bolhoso, a que lembra o pemphigoide das membranas mucosas, incluindo a variante Brustin-Perry, a que lembra a dermatose purigea linear. Então, seriam os próprios diagnósticos diferenciais. Epidermólise bulhosa adquirida lembra pemphigoide bolhoso. Pemphigoide bolhoso é um diagnóstico diferencial, né? Muito bom. Histologicamente, bolha subepidérmica. Células inflamatórias ali vão ser várias, linfócito, neutrófilo, eosinófilo, imunofluorescência positiva com C3 e IgG. Se você fizer salt split skin para imunofluorescência indireta, aumenta a sensibilidade, né? E o anticorpo aqui é dirigido contra o colágeno do tipo 7. Então, clivagem dermoepidérmica, inclusive com pouca inflamação, mas com um padrão de fibrose na derme superior, porque é o que acaba acontecendo, né? Padrão cicatricial, pouca inflamação, né? E clivagem dermoepidérmica. Depósito de imunoglobulina ao longo da zona da membrana basal, clivagem dermoepidérmica e aqui, enfim, no salt split skin, a imunofluorescência no assoalho da bolha. Pemphigoide a gente viu que a clivagem é dermoepidérmica, mas imunofluorescência positiva no teto. Aqui, enfim, vemos a imunofluorescência positiva no assoalho. Epidermólise bulhosa adquirida, EBA, EBA assoalho. Doença do adulto é de difícil tratamento, a gente discutiu que a da criança pode ter um melhor prognóstico, né? Muitas vezes a doença do adulto deixa cicatrizes, constrição, sinéquia, sindactilia, complicações semelhantes à da epidermólise bulhosa distrófica recessiva, genodermatose, né? Tratamento. Então, já que você, na forma clássica, não tem uma inflamação tão importante, as drogas anti-inflamatórias não são lá tão eficazes, né? O paciente pode ser refratário ao tratamento. Quando a gente pega o Belda, ele fala do uso dos anti-inflamatórios e fala de uso de imunobiológico, infliximab, rituximab. Infliximab eu não usei, mas usei adalimumab e tive uma resposta muito pobre, muito parcial. E era uma paciente jovem, viu? Tinha até imunofluorescência. Tinha sido, se eu não me engano, já tinha sido atendida na USP. Por isso ela tinha imunofluorescência. Última dermatose que a gente vai estudar, que é lúpus bolhoso. Lúpus bolhoso igual a epidermólise bulhosa adquirida, no lúpus bolhoso anticorpo anticolágeno do tipo 7. Né? As lesões bolhosas podem se associar à doença, ao lúpus, né? mais ativo do ponto de vista renal. Toda vez que a gente fala de comprometimento no lúpus sistêmico, né? A gente se preocupa com rim e cérebro. São as coisas que comprometerão a vida do paciente, né? Então, aqui, quando tem lesão bolhosa, é um paciente que tem anticorpo anticolágeno do tipo 7 no lúpus e tem maior risco de comprometimento severo do ponto de vista renal. Tratamento do lúpus bolhoso envolve o uso de dapsona, né? Envolve o uso de dapsona e a dose semelhante à que a gente usa para tratar as outras doenças bolhosas, 100 mg dia. Você pode usar doses menores, eventualmente ter uma eficácia também. Aqui a gente vê um paciente de lúpus bolhoso, não foi tratado com dapsona, foi tratado com micofenolato mofetila e imunoglobulina, com uma resposta bem interessante ali em 6 meses sem lesões, né? Com isto a gente encerra nossa abordagem das doenças bolhosas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês compartilhem esse nosso curso. Foi feito aí com o máximo empenho, né? Ele provém de uma aula que eu dou em 2 dias aqui no Ítalo Dermatologia.
né, das doenças bolhosas. Escolhi começar a falar de doenças dermatológicas a partir das doenças bolhosas, porque eu achei que era um tema interessante e a gente tem visto aqui toda semana no nosso ambulatório. Tenho certeza de que eu vou ajudar o dermatologista, às vezes até o generalista, a entender um pouco mais das doenças bolhosas e dos seus tratamentos. Obrigado aí para quem assistiu o curso todo.